corpo e consciência. Nem o corpo com seus sentidos, nem a mente com os seus pensamentos, é o Ser Supremo que sou. O corpo age, e a mente se move, mas atrás deles está a consciência livre de pensamento, o princípio consciente. O primeiro grande erro a ser descartado é comum, a aceitação do corpo físico como o eu real, quando é apenas uma expressão e um canal, um instrumento e veículo do eu. Nossos pensamentos e estados de humor sofrem de referência corporal. Você tem um corpo, mas o real, você não é físico. Você tem um intelecto, mas o real, você não é intelectual. Você tem emoções, mas o real, você não é o emocional. O que você é? Você é a consciência infinita do eu superior. O ego expressa desejos e preferências, o intelecto pensa e lembra, os órgãos sensoriais do corpo experimentam e percebem o mundo lá fora. Nenhum desses três é o verdadeiro eu de um homem. Muitas vezes, dizemos que somos o que somos por natureza e hereditariedade, mas muitas vezes deixamos de lado o ingrediente mais importante da individualidade, o mais oculto e o mais esquivo, a fonte da vida pessoal. Que essa omissão é causada pela ignorância, ou pela falta de qualquer experiência esclarecedora, é verdade, mas não perdoa nossa inércia e apatia. Pois a consciência nos dá o eu, nos dá o mundo, nos dá a vigília e o sono. É o que realmente somos. No entanto, tudo o que podemos dizer sobre isso é confundi-la com uma coisa, o cérebro carnal, e deixá-la ir nessa rejeição. Como ele entende a si mesmo, assim ele entenderá que o mundo é. Se ele entende que ele é apenas um corpo material, o mundo aparecerá a ele igualmente. Se ele não encontra conteúdo espiritual em si mesmo, também não o encontrará no mundo. O corpo em que ele habita não é ele mesmo. O intelecto com o qual ele pensa não é ele mesmo. A consciência pela qual ele pronuncia, eu, é ele mesmo. Essa capacidade de pronunciar o pronome eu, para compreender que ele é ele mesmo, e ninguém mais, garante uma consciência que transcende eu, e se sustenta a si mesmo. Há algo em cada homem que diz eu. É o corpo? Normalmente ele pensa que sim. Mas se ele pudesse estabelecer uma análise mais profunda, ele acharia que a consciência o levaria para longe do corpo pensamento em si mesmo. Ali, em sua própria existência pura, ele encontraria a resposta à sua pergunta: quem sou eu? O corpo é um complexo de pensamento que eu tenho, e, como um pensamento, certamente é parte de mim mesmo. Mas isso não me faz corretamente. É uma visão unilateral que vê o homem como apenas um ser físico ou apenas um ser mental. Tampouco é muito correto considerá-lo como tendo esses dois aspectos separados. Ele é, ao mesmo tempo, um ser psicofísico. Esse sentido, força ou sentimento dentro dele, que se chama eu, tem sua parte mais íntima naquilo que o observa, o eu superior. Todos podem dar o seu consentimento à afirmação de que o seu ambiente físico não é ele mesmo, mas exige uma grande penetração, para dar o seu consentimento à afirmação igualmente verdadeira de que seus pensamentos não são ele mesmo. O eu não é um pensamento. É o próprio princípio da própria consciência, puro ser. Não é nem mente pessoal, nem corpo físico, nem ego nem o pequeno eu. Sem ela, eles não poderiam existir ou funcionar. É sua testemunha. Todos pensamos, experimentamos, sentimos e nos identificamos com o eu. Mas, quem sabe realmente o que é? Para fazer isso, precisamos olhar dentro da mente, não no que contém, como fazem os psicólogos, mas no que é em si mesma. Se perseverarmos, podemos encontrar o eu por trás do eu. Seria errado acreditar que existem duas mentes separadas, duas consciências independentes dentro de nós, uma mente ego inferior, e a outra, a mente superior, ela mesma, sem olhar, observando a outra.
há apenas uma mente iluminadora independente e tudo mais é apenas uma imagem limitada e refletida dentro dela. O ego é uma série de pensamentos que depende dela. O mistério da personalidade pode ser resolvido se nós, primeiro, concedermos que pode haver apenas um eu real. Uma vez que isso seja concedido, ver-se-á que qualquer outra coisa que reivindique ser a personalidade só pode ser um falso eu. O ego não possui uma existência totalmente separada, pois seus pensamentos e sua forma carnal chegam tanto do exterior quanto do interior. O eu superior permanece no vazio, dentro do coração. Daí brota o sentido do ego de eu. Só que o ego compreende mal sua própria natureza e coloca em lugar indevido o eu, como sendo o corpo. Existe apenas uma única luz da consciência na câmera da mente. Sem ela, o mundo não poderia ser fotografado sobre o filme de nossa ego-mente. Sem ela, a própria mente do ego estaria tão em branco. Essa luz é o eu superior. Se ele pudesse tomar conhecimento da sua própria consciência, como alguém poderia dizer que experimentou o mundo a menos que estivesse separado dele e pudesse interagir com ele? Mas esta verdade deve ser estendida para incluir seu corpo que, embora menos obviamente, é algo igualmente experimentado e sentido. Em seu erro, ele se identifica com seu corpo quando deve haver um princípio que o experimenta, algo que sente que o mundo e o corpo estão lá e que, portanto, deve ser outro e separado deles. Este princípio é, e só pode ser, o eu estável, o real e permanente de um homem. A pessoa é simplesmente a coleção totalizada de todas as formas de pensamento da experiência ao longo do dia. Esse elemento em todas essas formas de pensamento que sempre se modificam, que não se altera, mas que permanece fixo, é a consciência pura delas. Deveremos, de fato, fazer uma distinção entre o eu consciente que está tão ligado ao corpo e ao eu superconsciente, que não é alcançado e nem captado pelos sentidos corporais. Os psicanalistas que examinaram a natureza mais profunda do homem, e descobriram tão só, impulsos sexuais ou complexos raciais, necessitam ir ainda mais fundo. Na minha qualidade de autor, quando estou sentado no escritório usando uma caneta, o termo, eu, me identifica com o corpo, mas na minha capacidade como criador dos pensamentos expressados na escrita, ele me identifica com a mente. É bastante apropriado usar o termo em ambos os casos, mas qual das referências é o eu superior? Além disso, quando eu durmo e sonho repetidamente de viver na França durante o período revolucionário, o termo, eu, ainda é apropriado à figura salva da guilhotina, quem é o sonhador, senão eu mesmo? Meu senso de eu muda com cada uma dessas situações. Mas olhando mais de perto deles, uma coisa emerge como sendo comum a todos os eus, a consciência. A consciência geralmente se considera limitada ao corpo físico. Essa crença é chamada eu, afirma ser o eu. Que eles estão associados entre si é inquestionável. Mais uma investigação adicional produzirá um resultado adicional e surpreendente. Ele funciona através do corpo e, nesse sentido, a conexão da vida ao corpo, criando assim a crença de que é o corpo, quando, na realidade, ele apenas o permeia. O que acontece é que uma parte, o corpo, está se impondo ao todo, a consciência. A experiência normal leva um homem a se identificar com seu corpo, mas ele não consegue ir mais longe e mais profundamente para se perguntar: quem está presente no corpo? Ele não está mais identificado com seu corpo do que o Dr. Samuel Johnson estava com o casaco manchado de sopa. Mas o casaco ainda era parte da personalidade do erudito. Com seus pensamentos e sentimentos centrados no corpo, o eu de um homem ainda não é completo, nem mesmo tão real como parece ser.
Ele é apenas um membro da colônia de formigas humana, alojada numa minúscula parte do sistema solar, que é em si mesmo um ponto microscópico na galáxia da Via Láctea. Isso seria perfeitamente verdade se ele não fosse mais do que seu corpo físico. O homem não é mais do que um pequeno animal perverso e corrupto pelo crescimento do intelecto. Este é um conceito superficial de entidade humana. O eu, final, não é o eu dos sentidos, nem dos desejos, mas uma entidade mais profunda, livre e desapegada, serena e autossuficiente. A ciência materialista do século XIX deu origem a doutrinas materialistas, de que o homem é governado apenas por forças físicas, e que sua história é moldada apenas por eventos físicos, que seu destino é determinado por um ambiente físico. Isto é apenas parcialmente verdadeiro, e limita o homem aos interesses dos animais. Ideias, e ideais, crenças, também contribuem para a sua criação. Este mesmo materialismo religioso, ou oculto, é frequentemente levado ao chamado pensamento espiritual, quando é proposto e acredita que a alma é uma duplicata imaterial do corpo. Muito depende do significado que colocamos nesta palavra, eu. Podemos colocar um menor ou maior, um raso ou um mais profundo, um falso ou um verdadeiro. A atitude mental é muito importante. Pode responder a qualquer sugestão, que ele é o débil ego, ou que ele é o divino, eu superior. É questão de onde ele coloca a sua fé. O objetivo final é considerar-se primordialmente um ser mental e não um físico, para cessar essa idólatra identificação de si mesmo como carne, sangue e osso. Paul Bruton, em O Ego, do Nascimento ao Renascimento. Volume 6.